Senhor por tudo que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos, que agora vos juntais a transmissão desta celebração a partir do Santuário de Fátima. Bem-vindos a este momento. Vamos celebrar a Eucaristia, tomemos entre as mãos o drama que a história do mundo atravessa. Tomemos entre as nossas mãos todos aqueles que sofrem, por qualquer razão, no contexto histórico que vivemos, e coloquemo-nos a nós mesmos diante de Deus. Invoquemos a sua misericórdia para, de coração mais inteiro e mais limpo, participarmos da maneira possível da celebração destes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia para exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao contrário, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício, sentou-se para sempre à direita de Deus,
esperando desde então que os seus inimigos sejam postos como escabelo dos seus pés. Porque com uma única oblação tornou perfeitos para sempre os que ele santifica. O Espírito Santo também nulo confirma, porque depois de ter declarado: esta é a aliança que estabelecerei com eles, depois daqueles dias, o Senhor acrescenta: hei de imprimir as minhas leis no seu coração e gravá-las no seu espírito, e não me recordarei mais dos seus pecados e iniquidades. Ora, onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de oblação pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor é sacerdote para sempre. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. O Senhor é sacerdote para sempre. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor é sacerdote para sempre. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem o encontra permanece para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo à beira-mar. Veio reunir-se junto dele tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava em terra junto ao mar. Ensinou-lhes então muitas coisas em parábolas e dizia-lhes no seu ensino: escutai, saiu o semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando o sol nasceu, queimou-se e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na e não deu fruto. Outras sementes caíram em boa terra e começaram a dar fruto que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. Jesus acrescentava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que o seguiam e os 12 começaram a interrogá-lo acerca das parábolas. Jesus respondeu-lhes: a vós foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que ao olhar olhem e não vejam, ao ouvir ouçam e não compreendam, senão convertiam-se e seriam perdoados. Disse-lhes ainda: se não compreendeis esta parábola, como haveis de compreender as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho onde a palavra foi semeada são aqueles que a ouvem, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes, e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Outros há que recebem a semente entre espinhos. Esses ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e todas as outras ambições entram neles e sufocam a palavra, que fica sem dar fruto. E os que recebem a palavra em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a aceitam e frutificam, dando 30, 60 ou 100 por um. Palavra da salvação. Caríssimos, nestes dias que vamos vivendo, marcados pela pandemia e pelas consequências que ela tem nas nossas vidas, a Palavra de Deus hoje ajuda-nos a perceber uma possibilidade, uma oportunidade que a crise que atravessamos nos oferece. Nós ouvimos o evangelista a contar-nos esta cena em que Jesus, rodeado por uma grande multidão à beira-mar, para lhes falar, se distanciou, sentando-se num barco dentro do mar, no mar. Sabeis que os lugares, na composição dos evangelhos, os lugares não são simplesmente referências geográficas, são também sugestões simbólicas, sugestões teológicas. É diferente situar uma coisa... É diferente Jesus ficar à beira-mar ou sentar-se num barco sobre o mar. Porque o mar é um lugar simbólico que significa a dimensão obscura da vida do homem. O mar é o desconhecido, a escuridão profunda. Não lhe conhecemos o fundo,
O mar é um lugar ambíguo, é daí que nos vem o sustento. Eram pescadores estes homens da beira-mar, mas também era onde pereciam quando o mar entrava em tempestade, como conhecemos de outras cenas do Evangelho. O mar traduz esta ambiguidade, esta fragilidade da própria existência humana. O mar significa o sustento, mas é também o medo. E é sobre isto que Jesus se senta. Não fala de pé à beira-mar, não fala de sequer sentado à beira-mar. Senta-se sobre o mar, que é como quem diz, senta-se sobre a obscuridade, senta-se sobre o medo, senta-se sobre a fragilidade da condição humana. Jesus vence essas realidades, senta-se sobre elas. Nós ouvíamos a primeira leitura da Epístola aos Hebreus, o sumo sacerdote, que ofereceu de uma vez por todas o sacrifício e venceu a morte. Jesus senta-se sobre o mar, sobre os nossos medos, sobre as razões e as raízes dos nossos medos. E é a partir daí, é sentado sobre o mar, que Jesus conta esta parábola, que é a parábola das parábolas, a parábola que importa compreendermos para podermos compreender todas as outras parábolas. E Jesus diz-lhe de uma maneira clara, a parábola do semeador. E fica claro a partir desta parábola que o terreno no qual o semeador, que é ele próprio, lança a semente, que é a sua palavra, o terreno é o coração de cada um de nós. E aqui está a tal questão que o tempo que vivemos nos faz perceber como uma oportunidade. Estes dias, caracterizados para todos pelo isolamento, paramos, vemos-nos confrontados connosco mesmos. Para muitos é uma experiência de solidão, uma experiência dura, difícil, amarga de solidão, de confronto consigo mesmo, de confronto com a verdade do seu coração, e podemos descobrir que o mar se transferiu para o nosso coração. Ou podemos tomar consciência de que o fundo do nosso coração é como o fundo do mar, naquele sentido evangélico que há bocadinho refletíamos. Este é um tempo para nós nos debruçarmos sobre os nossos corações, para tomarmos consciência de nós mesmos, das verdades mais profundas que habitam os nossos corações. Este é o tempo para descobrirmos que, sentado sobre esse mar, a pedir que o acolhamos, que o ouçamos e o entendamos, está o Senhor. O Senhor que habita o coração de cada um. O Senhor que é a única possibilidade de caminharmos através dos nossos medos, das nossas culpas, das nossas mágoas e das nossas feridas, de tudo isso que é o fundo do mar que pode habitar o fundo de nós mesmos. A pandemia é uma fonte de sofrimento e de medo. Jesus é maior. Jesus sentado sobre o mar. O sumo sacerdote que ofereceu de uma vez por todas o sacrifício que venceu a morte. Queiramos ouvi-lo. Interroguemo-nos sobre o nosso coração e sobre se o nosso coração é coração que se abre à palavra de Deus, ou se, pelo contrário, entra numa destas categorias que a parábola do semeador descreve. É tempo para cada um se conhecer melhor a si mesmo e conhecer no íntimo de si, sentado sobre os seus medos, o próprio Senhor Jesus, que a cada um se oferece como companheiro para a travessia difícil deste mar em tempestade, que é a etapa da história que nos é dado viver.
Irmãos, a palavra do Evangelho, explicada por Jesus aos seus discípulos, é como semente de onde brota a vida cristã. Peçamos a graça de a acolher bem, para que dê muito fruto, dizendo: santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Pelas igrejas orientais e ocidentais que semeiam a palavra, por todas as que a celebram na variedade dos seus ritos, pelos ministros que a explicam ao povo de Deus e pelos fiéis que a fazem frutificar em boas obras, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelo crescimento da semente que Jesus Cristo semeia, pela sua frutificação a 30, a 60 e a 100 por um, pela distribuição mais justa dos bens por todos os cidadãos e pela ajuda às vítimas das grandes calamidades, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Pelos leitores que proclamam a palavra nas assembleias, pelos salmistas que a cantam no salmo responsorial, pelos ministros que a explicam ao povo na homilia e pelos catequistas que a ensinam às crianças, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Por todos os que sofrem sem terem a consolação que vem da fé, por aqueles em cujo espírito o Senhor gravou a sua lei santíssima, pelos que vivem amargurados e sem esperança de salvação, e pelos que creem na nova aliança em Cristo, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Pelos sacerdotes que exercem o seu ministério no meio de nós, pelos animadores das liturgias da nossa paróquia, pelos cristãos que participam na missa nos dias de semana e pelos que crescem na perfeição que vem de Cristo, oremos. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos ao Senhor. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Por aqueles que morreram vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos ao Senhor. Santificai, Senhor Jesus, o vosso povo. Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus vinda ao mundo por Maria, transformai o nosso coração em terra boa, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizestes renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convidamos todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a íntima união com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. Visitastes a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre.
Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E dirijamo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Nesta hora de tribulação, confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos e irmãs de todas as partes do mundo e peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Para todos vós, votos de que este tempo duro que estamos a viver seja uma oportunidade também para conhecermos melhor os nossos corações e descobrirmos aí residente o próprio Deus. Ele vence o mar em tempestade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A pátria que é vossa, Senhor.